Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora. Olha a hora, 7 horas e 33 minutos. E a gente já volta aqui dando boa noite para os nossos companheiros John Coutrin e Ricardo Marques, que estão aqui na nossa bancada. E já emendando o primeiro assunto, que a Câmara de Vereadores de São Luís arquivou a denúncia contra o prefeito Eduardo Braide. Ele é acusado de crime de responsabilidade por estar descumprindo decisão judicial que trata do pagamento do salário de cerca de 400 servidores municipais. A denúncia encaminhada à Câmara Municipal de São Luís foi apresentada por um servidor público, um auditor aposentado, representando cerca de 400 servidores afetados por cortes salariais desde 2024. Ele acusa o prefeito Eduardo Braide de descumprir a lei número 7.729/2025, aplicar o teto municipal de forma seletiva e causar prejuízo a servidores, o que configuraria em infração político-administrativa. A representação pedia a cassação do prefeito de São Luís. Durante a sessão desta terça-feira, o presidente da Casa, o vereador Paulo Vitor, leu a decisão tomada pelo Legislativo sobre a possibilidade de abertura do processo que poderia cassar o mandato de Eduardo Braide. A cassação, como todos sabem, é a última e a mais extrema alternativa do sistema democrático de direito, não sendo instrumento para ser utilizado durante a tramitação de um conflito jurídico complexo como esse. Entendo, senhores e senhoras, que diante do quadro jurídico atual, não há espaço para o acolhimento da possibilidade de um processo de cassação e que a própria abertura de um processo desse porte, neste momento, seria nociva para a democracia ludovicense. Parlamentares presentes na sessão comentaram a decisão que resultou no arquivamento da denúncia. Acho uma decisão absolutamente acertada, né? Não dá para se falar em cassação de um prefeito que tem feito tantas obras em São Luís, de um prefeito que já é tido como um dos melhores prefeitos da história de São Luís. A cassação é uma medida extrema, né? Uma medida em que o político, o mandatário de algum mandato eletivo, ele fez algo que realmente não compete às suas funções. A Câmara não pode levar esse processo à frente, porque ainda não tem uma decisão da Justiça. As outras foram só liminares, constitucionalidade, o processo ainda está na Justiça. Então a Câmara, o presidente decidiu arquivar. E ele arquiva exatamente embasado nisso. Não tem uma decisão judicial definitiva, então ele arquiva o processo. Vereadores ouvidos por nossa equipe de reportagem destacaram que a abertura de um processo de cassação de um gestor municipal seria uma medida extrema, tendo em vista que ainda não existe nenhum embasamento jurídico claro sobre a questão. Mais uma vez, parlamentares comentaram a relação nada harmônica e de muito pouco diálogo entre os poderes executivo e legislativo municipal. De 5 vereadores que foram eleitos, o relato é de que ele recebeu apenas um do partido dele, que é o atual líder do governo, o Dr. Joel. Outros 4 vereadores eleitos no próprio partido dele dizem que nunca tiveram, em um ano da nova gestão, uma audiência com ele. Então, só aí já demonstra um nível de diálogo que tem acontecido. O prefeito ele não dialoga com a Câmara Municipal, não tem nenhum pingo de harmonia com a Câmara Municipal, não conversa com vereadores, não recebe vereadores. É uma situação extremamente complicada, porque eu acho que a Câmara Municipal e a Prefeitura têm que trabalhar junto, de mãos dadas, em favor da cidade de São Luís, porque quem vai ganhar com isso é a cidade de São Luís, não é o vereador A, B, ou C, ou D, ou o prefeito, mas toda a cidade, toda a população, mais de 1 milhão e 100 e poucos mil habitantes que moram na cidade de São Luís. Então, tem que haver harmonia, tem que haver entendimento, tem que haver diálogo, evidentemente um diálogo respeitoso. Infelizmente, da parte do prefeito, a gente não percebe esse diálogo. Teve essa parte aí de arquivamento. Logo depois, Ricardo e John, os vereadores subiram à tribuna, alguns vereadores, para dizer que realmente havia um desgaste político se fosse levado para frente, mas cobraram, sobretudo, posicionamento de mais diálogo do prefeito Eduardo Braide, Ricardo. Boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. A relação do prefeito Braide com a Câmara nunca foi boa, né? Isso vem desde o mandato passado, no início desse mandato atual, a gente até vislumbrou ali que seria diferente, mas 1, 2, 3 meses a coisa desandou de vez. Eu dizia aqui semana passada, acho que na sexta-feira, que não via
coisa toda para cassar o mandato do prefeito, né? Eu apenas lamentei e ainda lamento que o prefeito tenha mentido naquele vídeo dele, dizendo que os vereadores queriam cassá-lo porque o salário dele ia ficar igual ao do prefeito de São Paulo, ele não queria. Não tem nada a ver. Nada a ver. E a cassação é por crime de responsabilidade. O prefeito deixou de cumprir uma lei que altera o salário dele de 25 mil para 38 mil, porque o salário do prefeito é o teto salarial do servidor público municipal. Alguns servidores, na categoria de auditores, por exemplo, tinham o salário regulado como o de desembargador, né? O desembargador subia, o dele subia. Hoje o salário do desembargador é em torno de 41 mil, quase 42, vamos botar 42 mil reais. E esse pessoal perdeu quando o Tribunal de Justiça decretou a inconstitucionalidade dessa equiparação, né? O salário do servidor municipal não pode ser equiparado ao de um servidor do judiciário, no caso aí os desembargadores. Aí os servidores articularam a aprovação da lei que aumenta o salário do prefeito de 25 mil para 38, que é o teto, né? Aumenta aí, portanto, o teto do servidor público municipal. O prefeito Eduardo Braide, sabendo do impacto que esse aumento terá ou teria sobre a folha, reagiu, né? Foi à justiça questionar a constitucionalidade da lei. A justiça disse que não, que a lei é constitucional. Ele recorreu. O Tribunal Regional, o Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, confirmou que a lei é constitucional. A Prefeitura recorreu ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo ainda não se decidiu. O que teve lá foi uma decisão liminar do ministro Flávio Dino. Ele disse o seguinte: não, por enquanto a lei continua valendo, mas o mérito a gente vai julgar lá na frente. Onde que está o acerto da decisão do Paulo Vitor? Exatamente neste ponto. Como é que a Câmara pode cassar um prefeito se lá na frente corre-se o risco de o Supremo Tribunal Federal dizer: a lei é inconstitucional, não pode aumentar o salário do prefeito? E aí, vai voltar o prefeito que havia sido cassado? Nesse aspecto aí está certo. Onde que o prefeito errou de novo? Quando ele tentou jogar a opinião pública, a população, contra a Câmara Municipal. Os vereadores não tinham culpa nenhuma nessa novela aí. Quem pediu a abertura do impeachment foram 2 servidores aposentados, não foi vereador. E tanto é que essa posição do prefeito Braide gerou insatisfação na própria base. A vereadora Flávia Berthier foi à tribuna e fez um discurso contundente, lamentando o jogo, né, feito pelo prefeito Braide para tentar responsabilizar a Câmara de Vereadores, que não tinha nada a ver com o pato, né? Mas eu repito, o argumento usado pelo presidente Paulo Vitor está correto. Agora, muita coisa estranha também aconteceu nesse final de semana e nesse feriado, né? O Informante, blog do Jornal Pequeno, noticiou que à meia-noite da sexta-feira, virando a sexta para o sábado, teria sido liberada uma emenda de 300 mil reais do vereador Paulo Vitor, com um servidor da Fazenda chamado às pressas para carimbar a tal dessa liberação da emenda. Essas coisas não servem à imagem da classe política, né? Mas, repito, o argumento usado pelo Paulo Vitor, independente de ter tido ou não essa liberação de emendas para os vereadores, e isso precisa ser apurado, o Ministério Público precisa entrar nessa novela aí para apurar, independente disso, foi um argumento certo. Hoje foi desse jeito. A gente vai voltar a comentar sobre esse assunto, porque teve ainda o que pesou para muita gente, John, a questão da popularidade alta do prefeito Eduardo Braide, mas
Não tem mais tempo não, né? Meu Deus do céu, hoje foi A Câmara não voando. pode se pautar por prefeito ser popular ou não popular. Exato. O Lula da Silva tinha uma popularidade lá em cima e foi parar no Chilindró. Não tem isso de dizer que o cara é popular. Comentaram é até isso aí também. A lei é para Bolsonaro e todo Lula. mundo. Verdade. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Rapaz, o negócio tá esquentando. A gente vai voltar sobre esse assunto ao longo da semana. É isso, foi rapidão hoje, hein? A gente fica por aqui. Beijo da família. Até amanhã, a partir das 6h30. Até lá. Tchau, tchau.